Parabéns para você que chegou até aqui no Devocional 2024. Receba o meu abraço, porque eu tenho certeza que você está crescendo espiritualmente e se aprofundando nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Já passamos por Gênesis, por Números, Levíticos, Êxodo, Deuteronômio, todo o Pentateuco e também por Jó e também o livro de Josué. Agora estamos entrando no livro de Juízes, a era dos juízes pós-morte do comandante Josué. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com você sobre por que ler esse livro, por quem e por que foi escrito, quando foi escrito e o que se deve buscar neste livro. Não esqueça de compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas, deixar aí o seu like e o seu comentário, que é muito importante para nós interagirmos. Primeiro, por que ler esse livro? Um livro cheio de histórias sensacionais, tão empolgantes quanto qualquer manchete dos dias de hoje. Melodrama, assassinatos horríveis, explorações sexuais, feitos de poder sobrenaturais, mutilações bizarras. Nenhum tabloide poderia oferecer mais, porém encontramos lições eternas jamais encontradas em jornais ou notícias. Este livro mostra o que acontece quando uma sociedade decai na anarquia moral, mas também mostra a redenção misericordiosa de Deus quando se clama a Ele em arrependimento. Esse livro, ele foi escrito, alguns atribuem a tradição a Samuel, mas não se tem certeza. Pode ter sido algum dos companheiros de Samuel. E esse livro relata a história dos heróis de Israel, chamado Juízes. Conta a história da nação de se tornar reino, antes dela se tornar reino, a nação de Israel. 12 juízes que são retratados com os seus respectivos nomes, dos quais uma era mulher. Estes juízes eram líderes locais e conta suas vitórias militares. Esse livro foi escrito talvez em 380 após as suas referências, provavelmente nos dias dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, 1000 a.C. Antes de Davi conquistar Jerusalém. O livro abrange um período de 350 anos. E o que você deve buscar neste livro? Os ciclos do relacionamento com Deus, que são divididos em 6. Primeiro, a bênção de Deus. Segundo, a ufania espiritual. Terceiro, a idolatria. Quarto, o sofrimento em mãos inimigas. Quinto, o arrependimento. Sexto, a redenção divina por meio de um dos juízes. No negativo, o livro mostra a tendência humana ao pecado. E no positivo, mostra o amor imensurável de Deus. Vamos mergulhar então em Juízes, hoje capítulo 1, 2, 3 e 4. O que me chamou a atenção no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, é a parceria, que faz toda a diferença. Quando Judá, então, tomou a decisão de subir para pelejar. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então Judá se prontificou e pediu para que os seus irmãos, a tribo de Simeão, se posicionasse em favor desta batalha, para que eles lutassem juntos. O que nós aprendemos nisso? Busque sempre estar rodeado de pessoas que vão somar na sua vida, porque estas pessoas, elas vão acrescentar na sua vida positivamente
e, consequentemente, você vai acrescentar positivamente na vida destas pessoas. Eles obtiveram vitória nesta batalha que eles lançaram contra os inimigos, os cananeus e os ferezeus. No versículo 6, eu quero ler para você um detalhe importante que diz assim, olha só, diz assim: Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Isso era muito comum acontecer quando era vencido um rei oponente, porque era muito humilhante para um rei não poder mais empunhar a sua arma e não poder mais correr em batalha. E quando se cortava o polegar direito e também da sua mão e do seu pé, a pessoa ficava incapaz de ter a habilidade necessária para este momento da batalha. Aliás, ele havia feito isso com outros reis e agora ele tinha como consciência de que ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado. No versículo 11 ao versículo 15, a palavra de Deus mostra Caleb, num costume daquela época e de certa forma até estratégica, dando a sua filha a quem obtivesse vitória. E eu vejo isso de forma muito interessante e inteligente, e obviamente da parte de um pai para uma filha, buscando o melhor, porque ele, desta maneira, definiu que quem casaria com a sua filha seria um verdadeiro guerreiro, vitorioso, não seria um homem fracassado, falido, uma pessoa qualquer. Ele entregou a sua filha a Otiniel, que foi o primeiro juiz de Israel mencionado o seu nome neste livro, que nós já vamos aqui falar um pouco sobre ele. No versículo 21, e eu quero ler para você, a palavra de Deus, ela diz assim: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E não foi só os benjamitas, mas também do versículo 27 ao 36, a tribo de Manassés, você pode ler Efraim, Zebulon, Áser, Naftali, Dan. Eles optaram em não expulsar os inimigos com o intuito de tê-los como escravos. Mas as consequências negativas surgiram. Deus havia dito para expulsar. Eles optaram pelo que lhes era mais cômodo. Esse ato, por exemplo, dos benjamitas os levou a tribo de Benjamim a casamentos mistos, que isso causou um grande problema, porque começaram a inserir culturas pagãs, perversidades e idolatria entre os filhos de Israel. E Deus já havia dito para que eles não fizessem isso, mas não deram ouvidos. No capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus mostra algo muito interessante, que eu quero acompanhar aqui com você este momento. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Veja, o anjo apareceu, a gente não sabe se era a própria manifestação de Deus ou se era o sumo sacerdote Finéias sendo representado como um anjo ou um profeta, mas o importante é saber que eles decidiram desobedecer à aliança. Esse anjo, esse mensageiro, veio depois deles terem
permitido que os inimigos ficassem no meio deles. Deus havia sido categórico dizendo que isso não deveria ser feito. Nós não podemos fazer concessão ao pecado. Nós não podemos fazer acordo com o inimigo. Observe isso na sua vida. Se você, de alguma maneira, está fazendo concessão ao pecado ou acordo com o inimigo, vivendo, de alguma forma, em convivência com aquilo que não agrada a Deus. Como esperar de Deus e contar com Deus se você estiver agindo assim? No versículo 10 ao versículo 15, nós vemos algo que, para os dias de hoje, é um aprendizado muito importante. A importância de você ensinar os filhos sobre os princípios da fé. A geração que entrou na Terra Prometida estava morrendo e estava nascendo uma nova geração. E o que acontece aqui? A palavra de Deus diz no versículo 10 ao 15 que eles começaram a se esquecer de que os seus antepassados tinham saído do Egito, que eles tinham tomado posse da Terra Prometida e que tinham sido feito aliança com Deus. O perigo de não ensinar aos filhos os princípios da fé. Israel decidiu por isso e as consequências vieram à tona. A decadência espiritual. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, Moisés ensinou que deveria ser passado de pais para os filhos os ensinamentos. Eles foram pouco a pouco influenciados pelo paganismo, se renderam aos valores sociais e culturais daquela época, apesar da advertência do anjo no início do capítulo 2. Será que você não tem agido assim com seus filhos, dando a eles tanto investimento com respeito à modernidade, aos estudos e a tudo mais que envolva a distração deles e esquecendo dos princípios da fé? No capítulo 2 ainda, no versículo 20 ao 23, a palavra de Deus mostra que Deus definiu que entregaria os filhos de Israel nas mãos dos inimigos. Na verdade, Deus não mudou de ideia. Deus estava cumprindo com a aliança, porque ele havia dito que se a aliança não fosse cumprida, isso iria acontecer. Muitas vezes a pessoa, quando fala-se sobre aliança, ela pensa só no positivo, mas e o negativo? Quando não se cumpre a nossa parte para com Deus. No capítulo 3, do versículo 2, a palavra de Deus mostra que Deus, ele permite as guerras. E por que ele permite as guerras? Porque as guerras nos ensinam a nos humilharmos perante Deus, a depender de Deus, a defender a nossa fé, a confiar, a atacar o inimigo, a resistir. E por isso Deus permitiu que aquelas guerras ocorressem e não que eles ficassem em comodismo. Do versículo 8 ao 11, mostra que durante 8 anos os filhos de Israel ficaram como escravos. Voltaram à escravidão, quer dizer, o ciclo se iniciou. Clamor, arrependimento, socorro, livramento. Até que Otniel, ele recebeu a capacitação de Deus pelo Espírito Santo, que foi sabedoria, coragem, força extraordinária, que era inegável aos olhos de todos, e livrou Israel. Mas aí novamente Israel caiu em decadência, se afastando de Deus. Durou 18 anos a escravidão. O ciclo se reiniciou. Você vê isso, capítulo 3, versículo 12. Aí no versículo 15 ao 30, entra o segundo juiz, Eude, que cessou a opressão num ato de coragem contra o rei Eglon, quando ele entra no palácio e mata o rei Eglon, e ali ele consegue, numa batalha, prevalecer sobre os seus inimigos. Depois Sangar, no versículo 31, feriu 600 filisteus com uma aguilhada de boi, após novamente Israel ser aprisionado ao inimigo. Eu vou deixar o capítulo 4, que tem alguns pontos muito importantes, para falar amanhã, junto com os demais capítulos. E se está te abençoando este devocional, compartilhe com outras pessoas. Até amanhã. Você é especial para Deus.